Imagina viver a poucos minutos do mar, perto o suficiente para aproveitar sempre que quiser, mas com a tranquilidade e privacidade que procura. Este terreno situa-se a 2 km da Ericeira e a 3 km da Praia dos Pescadores, um dos destinos mais procurados da região. Procura um terreno bem localizado, com excelente potencial de valorização e pronto a construir, este é o momento certo. Para mais informações, entre em contato connosco. O meu nome é Luís Sousa, da Land & Band.